Iniciando o nosso quadro de saúde no programa Economia e Desenvolvimento, hoje temos a grata satisfação de receber o Dr. Ayrton Favarin, que vem conversar conosco sobre as questões relacionadas não só à saúde, que normalmente nós estamos sempre pontuando aqui no nosso programa, principalmente nesse período de pandemia. A gente sabe que a questão do adoecimento das pessoas levou muitas vezes a uma situação de prejuízo no seu trabalho, né? Também pessoas, colaboradores de empresas, né, que tiveram que se afastar, e muitas empresas também tiveram o encerramento das suas atividades nesse período sério de uma grave pandemia em nível mundial. E pensando nessa questão justamente das empresas que não resistiram e daquelas que ainda estão resistindo, né, dentro dessa situação muito séria da nossa pandemia, a gente começa a pensar um pouco mais no foco da saúde da empresa. Dr. Ayrton Favarin veio hoje contribuir conosco em nos ajudar a diagnosticar isso, a entender um pouco mais, doutor Ayrton. É uma satisfação de receber aqui no nosso programa. Doutor Marcos, muito obrigado pela oportunidade, e é sempre muito bom a gente poder falar com um público que tem um poder de opinião que vai se formando a respeito de situações tão peculiares e tão importantes para a nossa economia gaúcha e a economia nacional. Essas questões da empresa, elas não são só uma pontual ou outra, mas elas são questões que, no total, elas prejudicam até a própria pessoa que é o empreendedor, que é o empresário, porque no Rio Grande do Sul, nossa grande maioria das empresas são empresas familiares. E as empresas familiares sofrem muito com isso, porque quem começa uma empresa familiar em nível geral, ele preocupa-se em trabalhar. E as questões essas que afetam a saúde da empresa, elas estão a lo largo, são sintomáticas, e se não tem essa percepção, tu pode vir a perder o teu negócio ou até prejudicá-lo. Porque nós temos sócios ocultos, vamos chamar assim, dentro da questão comercial das empresas, que são o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e as taxas que se paga para trabalhar. Então, isso tem que ser uma posição muito bem clara, uma posição observada diariamente para poder manter a saúde da empresa. Doutor Ayrton, a gente tem dados, né, inclusive foi publicado recentemente nos jornais aqui do Rio Grande do Sul, que mais de 70% dos novos postos de trabalho ofertados durante esse período agora de recuperação, né, da pandemia, são justamente das micro e pequenas empresas, né? Então, são muitas vezes aqueles comércios de bairro, né, com as pequenas empresinhas que têm 1, 2, 3, 5 empregados, né, ou colaboradores, e que estão realmente lutando, né, para sobreviver dentro desse período sério que a gente vive. Com a sua experiência como advogado empresarial, doutor Ayrton, os sintomas que o senhor consegue perceber dessas empresas quando o senhor analisa a saúde delas? Bom, a gente nota muito peculiarmente, assim, que se tu vai analisar uma situação de uma empresa, tu pergunta para o gestor, para o proprietário da empresa: vem cá, tua contabilidade, como é que está? Como é que é teu contador? Ah, eu não falo com ele, ele não me dá nada, ele não me dá retorno, eu não mando as coisas para ele. Bom, a saúde da empresa começa pela tua qualidade na gestão dos teus papéis. O que são os papéis? É a questão tributária, principalmente, né? Porque trabalhar é muito bom, mas pagar imposto é uma obrigação. Temos que fazer isso. É obrigação nossa fazer isso. E pagar imposto é bom, sinal que se está faturando. E, às vezes, o empresário não tem um contador atilado, ou ele mesmo não quer ter um contador atilado. Então, se tu queres ter uma saúde de uma empresa muito boa ou cuidada, tenha um contador que seja prevento, que trabalhe junto, que sente contigo uma vez a cada 60 dias, uma vez a cada 90 dias e te explique os itens do teu balanço, o que está acontecendo, o que foi que andou de um mês, o que foi que piorou para o outro mês, mas cuide daquilo que não aparece dentro da empresa. E nesse ponto é muito importante frisar. Dentro de uma empresa, o que não aparece é o que é muito importante, que é a questão que tu não enxerga contábil, porque depois tu vai precisar ter um problema para resolver na questão jurídica. E esse também vai ser uma outra coisa complicada, porque aí tu tira da empresa o resultado, porque a empresa geralmente não dá lucro, ela tem que dar resultado. E o resultado dela, ele vai sendo minado, atacado por situações externas.
que uma contabilidade mal feita, um imposto que tu deixou de pagar e tem que pagar uma multa, uma questão de um imposto que tu não pagou e a Receita Federal vem para cima com as multas que são pesadíssimas, a Receita Estadual, a Receita Municipal. Então, alegar ignorância no fato de não conhecer a questão tributária não ajuda em nada, só prejudica o teu próprio caixa. Ou seja, é crucial que a gente mantenha uma atenção, assim como a gente mantém com a nossa saúde, né, mantendo os pilares, né, de exercício físico, de alimentação, de um bom período de sono adequado. Dentro do manejo de uma empresa saudável, nós precisaríamos ter como figuras centrais o contador, a pessoa, né, que vai nos ajudar na questão tributária, mas também o advogado que pode nos ajudar a justamente reduzir esses impactos também sobre o que seria o resultado dessa empresa. Seria isso, doutor Ayrton? Seria isso, porque às vezes, vou começar pelo lado, às vezes a empresa quer fazer uma locação de um espaço e ela pega o contrato de locação e assina o contrato sem ler e sem entender porque está com pressa de fazer um negócio, tem uma certa urgência. Seria muito interessante que o contador olhasse qual é o impacto financeiro dessa locação no negócio da empresa. É interessante que o advogado olhe se os termos do contrato estão coerentes, se aquilo que a empresa está alocando para fazer aquele objeto dela está no objeto social da empresa. Porque uma empresa não deve, não pode e não deveria fazer uma operação a qual não está vinculada no objeto social dela. Isso prejudica a empresa, isso vai gerar questões tributárias municipais, fiscais municipais, que vão atacar o lucro da empresa. Então, é interessante que o contador olhe a empresa, a operação toda, como uma questão de analisar o resultado futuro a curto, médio e longo prazo, e o advogado faça um trabalho de cuidar da situação, de olhar a situação para dizer assim, olha, aqui temos riscos, um risco aqui é conhecido, o risco é médio e isso aqui não se faz. Minimizando problemas futuros, né? Mitigando o problema futuro, Perfeito. o problema futuro. Doutor Ayrton, uma outra questão importante que também se verificou nesse período agora de início de recuperação ainda durante a pandemia, foi a migração de uma quantidade enorme de pessoas que tinham um emprego formal indo para o mercado de trabalho agora como empreendedores, né? Então, pessoas que resolveram constituir muitas vezes o seu MEI, né, o seu microempreendimento, com microempreendedores individuais, e muitos desses indivíduos acabam, em algum momento, também já se transformando em pequenas microempresas, né? Então, houve uma grande proliferação dessas pequenas empresas, dessas microempresas e microempreendedores individuais. Justamente quando o senhor avalia, né, que essa empresa que foi constituída ou que já está em operação vem enfrentando problemas, o que o senhor poderia sugerir para esses pequenos empresários em termos de ação inicial para buscar justamente diminuir o risco deles? Além da questão dos contratos, além da questão da participação do contador, o que mais que o senhor consegue vislumbrar assim como efetiva conduta quase de tratamento, vamos dizer, para a empresa que já está adoecendo? Mal foi constituída e já começa a adoecer. Muito oportuna essa observação, porque assim, a pandemia nos forçou uma situação, tecnicamente, que nós não estávamos esperando. Começamos pelo seguinte, a questão da internet, a questão das redes sociais. As pessoas que não davam muita bola para isso foram forçadas a poder aprender isso até para poder trazer alimento para dentro de casa, porque pegavam por uma situação de rede social. As pessoas que tinham emprego formal e perderam o emprego, elas não tinham oportunidade de buscar emprego em outras empresas, porque também o mercado estava se fechando. É aquela famosa frase que é um horror hoje, pensar que alguém disse isso, a economia a gente vê depois. A economia é a base de tudo. Bom, e aí o que acontece? Essas pessoas perderam seus postos de trabalho, e aí isso engrossou uma fila muito grande, e elas precisavam fazer alguma coisa para viver, para poder ganhar, para poder botar um provento dentro da sua casa. E elas tiveram que ir para o mercado e fazer alguma coisa. Ou vender água na sinaleira, ou vender pão feito em casa, ou fazer alguma coisa, qualquer coisa, porque a necessidade cria o hábito de tu te formar. Bom, com isso, tens uma empresa, começou a ter dificuldade, primeira coisa, vê aonde tu pode te encolher
fechar as torneiras das despesas que são desnecessárias, e aí nós temos que citar uma coisa que é muito comum em microempreendedores, que é a confusão patrimonial. O que faz? Ele usa o dinheiro da empresa para pagar as contas pessoais. Então aí o caixa está sempre faceiro, sempre bom, sempre robusto. Por quê? Porque ele tem o dinheiro na conta dele e a empresa também. Então ele tira o dinheiro da empresa sem nenhuma rubrica contábil, sem nenhuma razão e coloca para pagar as contas pessoais. Isso é muito comum no pagamento de cartão de crédito da pessoa física usando o valor da pessoa jurídica. Isso, tu ataca o teu ente de pessoa jurídica, ataca a tua empresa. Se tu puderes fazer isso de uma maneira organizada, ou seja, eu vou tirar daqui para pagar as minhas despesas, mas isso vai sair contabilmente e eu tenho que retornar, porque eu já estou antecipando um resultado, eu vou antecipar um lucro, fazer isso. Solução para se fazer isso, organização financeira. Organização financeira. Porque ninguém deve comprar mais do que pode e ninguém deve pagar mais do que deve. Perfeito. E a gente vê também muitos desses microempresários a colocação justamente do dinheiro que seria separado para a sua sobrevivência, retornando para a empresa para sustentar operações da empresa, se ele tem alguma outra fonte de renda, né? Então, essa mistura realmente é algo que já indica algum sinal de adoecimento da empresa. E foi bom falar, e essa confusão patrimonial, ela não vem só em empresa de pequeno porte, ela vem em empresa de médio porte. O que acontece? A esposa abastece o carro na conta da empresa. O filho abastece o carro na conta da empresa. A filha abastece o carro na conta da empresa. A empresa só tem um veículo e 4 abastecem. Então, esses sinais indicam que está começando um descontrole dentro da empresa. E esse descontrole leva ao resultado negativo. Doutor Ayrton, foi uma satisfação de receber aqui no nosso programa, dentro desse nosso quadro de saúde no programa Economia e Desenvolvimento. Agradecemos a audiência de todos vocês e até o nosso próximo encontro.